A gente vai começar gravando, então. Bom dia, turma 222 do Colégio de Santa Marta. Hoje é dia 5 de junho, né? Primeiro fim de semana de junho. A gente está com em torno aí de 17 graus, um dia chuvoso, um dia meio fosco, né? Um dia meio ruim. Talvez esse fim de semana seja um fim de semana de chuvas também. Então, por isso, a gente vai dar uma esquentada na nossa aula hoje, para continuar falando sobre iluminismo, né? Vamos tentar iluminar o nosso dia, né? Tirar essa bruma, né? de chuva. Desculpem aí se vocês têm algum ruído, algum barulho, né? Eu estou tendo que sair de casa hoje para fazer a aula. Eu tive um problema com a minha internet, até demorei um pouquinho para entrar aqui. E eu estou pegando internet pública aqui no meu condomínio, né? Então, se por um acaso trancar a transmissão aí, desculpa, peço desculpa já, mas vai ter que ser assim hoje. Então, nós vamos, na aula passada, a gente viu quais foram as características, né, do iluminismo, quais foram as medidas tomadas, quais eram as ideias, as principais ideias, como funcionou esse processo, né, na Europa do século 17 e 18. Na verdade, desde o século 15, as transformações vêm ocorrendo na Europa, né? Com a formação das cidades, com as ideias renascentistas, até chegarmos nesse momento, né, que os filósofos vão organizar, né, os grandes literatas europeus vão organizar este mundo liberal, né? E o que é o iluminismo, então? O que ele significou? Quais foram os seus agentes, né? Então, tudo isso a gente vai ver hoje, como é que se caracteriza, né, as ideias, as principais ideias, os principais pensadores iluministas, certo? Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui a tela, vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder abrir aqui e falar sobre o iluminismo, né? Então, isso aqui a gente já viu na aula passada, tal, essas transformações, e aí os princípios, né? Que princípios são esses que norteiam o iluminismo? Eu vou pedir para vocês que participem da aula. Vocês podem perguntar, tá? Podem me interromper a transmissão aqui. Fique bom? Vamos lá, então. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o da universalidade. O que significa isso, né? O que é a universalidade? Todos os seres humanos, para os iluministas, né, para as ideias iluministas, sem barreiras nenhuma, nem nacionais ou étnicas, ou seja, não é porque eu nasci em um país ou porque eu sou originário de uma etnia, mas todo mundo tem direitos iguais. E quando a gente fala isso, a gente tem que ver o seguinte: hoje na sociedade mundial, né, a gente tem um grave problema acontecendo nos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Os Estados Unidos passa por um momento de questionamento sobre a questão racial. Aqui no Brasil também a gente tem N acontecimentos sobre isso, né? E a gente tem muitas diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil no que tange a quantidade de negros, por exemplo, existentes no país, né? Nos Estados Unidos, são cerca de 13% só de negros, né? É bem menor o número de negros. Talvez a luta pelas igualdades sociais lá seja uma luta mais difícil do que aqui. Aqui nós temos 52% de negros, ou seja, a maior parte da população brasileira é negra e se considera negra. Então, quer dizer, é uma diferença abissal. Mas as questões humanas, né, não são levadas em conta. Ou seja, a gente tem ainda muito preconceito, e esse preconceito ele é estrutural em termos racistas, né? A individualidade, ou seja, cada um de nós é único, não existe outro igual a nós. Então, isso tem que ser preservado. A nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de ser, a nossa capacidade de compreender, né, é diferente um do outro, né? Então, o Leandro pode pensar uma coisa, o João pode pensar outra, a Rafaela pode pensar outra. Quer dizer, nós temos aí
pensamentos, na mesma aula, pensamentos diferentes sobre aquilo que está sendo trabalhado. E essas diferenças, elas têm que ser respeitadas, né? Talvez isso também seja uma coisa bem importante para que a gente retome hoje, porque a nossa sociedade anda muito intolerante com pessoas que pensam diferente, né? Claro que tudo isso aqui, a autonomia é outra questão. Os homens são aptos a pensar por si, sem interferência de uma religião ou de uma ideologia, de crenças ou de tradições ou de mitos. Existe uma diferença que é a seguinte, e vocês devem estar a par disso, porque vocês assistem TV, né? Ou veem post no Facebook, no Instagram. Existe um questionamento sobre as fake news hoje, né? Inclusive, existe um processo contra as fake news. E nesse processo contra as fake news, existem pessoas que dizem que estão tentando tolir o direito de manifestação. Só que assim, ó, eu posso falar da Rafaela, eu posso falar do João Pedro, né? Eu posso falar do Leandro, mas eu não posso inventar coisas para diminuir essas pessoas, né? Para prejudicar essas pessoas. Isso é inconstitucional. Isso não me dá o direito, né, de falar mal dos outros sem fundamento. Então, isso é o combate à fake news, né, e isso está aqui na autonomia. A autonomia pressupõe que todo homem seja apto a pensar por si mesmo, se manifestar sem interferência nenhuma desses órgãos, né, religiosos ou outros políticos e tal. Outra questão aqui que eu chamo a atenção de vocês é essa aqui, ó. O modo de pensar iluminista se definiu por muitos países da Europa. Então, ele vai se manifestar na Holanda, na Inglaterra, na França, na Itália. Então, vários países vão ter manifestações iluministas, tá? Os pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. Ou seja, eles não queriam uma mudança do Estado, do jeito de ser do Estado, não. Eles queriam que o Estado fosse melhor sendo como ele era, né? Então, mantém as estruturas como estão, né? Quem tem, tem, quem não tem, continua não tendo, mas que as pessoas têm oportunidades, né, de ter, por exemplo. Então, por exemplo, eles queriam que tivesse uma educação, que o poder fosse centralizado, tá, como estava, não tem problema, desde que as pessoas pudessem escolher os seus governantes, desde que o governo fosse transitório, né? Eles queriam separar os três poderes existentes no Estado, que eles vão falar, mais adiante a gente vai falar sobre isso, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, eles queriam mudanças, né, no jeito de gestar a coisa, do jeito de conduzir esse processo do Estado. Então, aí estão as reuniões, né, dos filósofos, lá na mansão, na Madame Graffi. Os iluministas defendiam o Estado constitucional, ou seja, o que é uma constituição? É um conjunto de leis. Então, eles defendiam um Estado que tivesse um conjunto de leis. Por exemplo, o nosso colégio, né? O nosso colégio ele tem um conjunto de normas, de disciplinas, né? Uma das normas é a seguinte: quem não tem uniforme não consegue entrar na escola. Quem chega atrasado de manhã cedo, né, vai ter que ser acompanhado por um adulto. Então, isso são normas. E essas normas, se não forem cumpridas, isso é parte da constituição da escola. Se não forem cumpridas, são ilegais. Então, por isso que são cobradas de quem frequenta a escola. Ponto. Isso, eu peguei o exemplo da escola. Agora vamos falar sobre os países, né? Então, em cada país, cada estado, nós vamos ter uma norma. E esta norma tem que ser cumprida. Então, existe a liberdade. O que a lei fala sobre a liberdade de expressão? O que a lei fala sobre a liberdade de ir e vir? O que a lei fala sobre a liberdade em comprar, em adquirir, em ter bens particulares, né? Para ter posse de bens. Então, tudo isso está contemplado dentro, né, da Constituição. E isso é uma autoridade, né, nacional, central de poderes, que são definidos pela ampla margem da liberdade civil, certo?
Outra coisa, mentalidade ilustrada, ou seja, quais são os pensadores que vão pensar o iluminismo? O que é ilustrado aí? Que é racional, né? O que é iluminista, o que é perceptível. Então vamos lá, o John Locke. O John Locke, ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo, através do empirismo. Então sublinha aí empirismo, copia empirismo, escreve do lado. Empirismo significa dizer que é com a experiência. Então assim, ó, eu não posso falar de amor se eu nunca amei. Eu não posso falar de sofrimento se eu nunca sofri. Eu não posso falar de pobreza se eu só fui rico na vida. Eu não posso falar de fome se eu nunca senti fome. Então, o empirismo, tu até pode falar de amor, mas tu fala de amor porque tu leu sobre amor, mas tu nunca sentiu o amor. Então, tu é superficial. O empirismo, ele faz com que tu, além de sentir o amor, tu consiga falar plenamente sobre ele. Tu consiga ter controle sobre aquilo que tu faz. Então, o cientista, de acordo com John Locke, é aquele que vive, que experimenta, é aquele que, através da prática, ele consegue, então, mostrar o que é o conhecimento. Certo? Então, a sua obra, né, segundo o Tratado sobre Governo Civil, afirmava que o poder do rei, o poder monárquico, né, era o contrato entre o povo e o governo, que era regido por uma Constituição. Então, assim, eu pertenço a um Estado onde eu tenho um rei, né, e existe um contrato constitucional entre eu e o rei. Então está John Locke e do lado dele está o Voltaire, né? O Voltaire parece o vocalista do Led Zeppelin. Vamos lá. Voltaire. Ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa, certo? Então, assim, ele vai ser um grande crítico da igreja, porque ele vai achar que sim, que a igreja ela é muito intolerante às pessoas que não seguem a igreja, que não seguem os dogmas católicos. E por que Voltaire vai ser crítico? Ele não é contra a igreja, ele é crítico. Por que ele é crítico à igreja? Por exemplo, a igreja proíbe atividades que ela vai dizer que são mundanas, que são hereges, né? Que é a questão financeira. Ela proíbe atividades bancárias. E, poxa, isso era fundamental para uma camada social chamada burguesia na época, né? Hoje a igreja não tem nada a ver com isso, né? Ela não proíbe atividades bancárias. Pelo contrário, a igreja ela é sócia de um dos maiores bancos do mundo. Então vejam, a liberdade de pensamento que o Voltaire quer é justamente não seguir, né, fixamente os dogmas religiosos. A gente pode ser religioso, mas a gente tem que separar uma coisa a religião e a outra coisa é ser um ser político, é ser um ser atuante, é fazer ciência. A igreja defendia que que o mundo era plano, né? Quer dizer, todo o pensamento do mundo, todos os cientistas, né, a partir ali de Copérnico, que vão ver do heliocentrismo, que vão ver que a Terra não é o centro do universo, como diziam a Igreja Católica, que o centro do universo é o Sol, uma estrela que magnetiza outros planetas. Então, olha só, gente, isso lá no século XV. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, hoje com Google Earth, com satélite, hoje com descoberta de outras galáxias, tem gente que defende que a Terra é plana, gente. Como é que pode isso? Tem gente que defende hoje que a Terra é plana. Então, sabe, são coisas muito... Claro, a gente está falando aqui do século XV, XVI, XVII, mas hoje está acontecendo coisas muito parecidas. Então, foi o mais destacado de todos os iluministas, o Voltaire, né? Durante toda a sua trajetória na Inglaterra. Ele morou na Inglaterra
bom tempo. Ele é francês, né? Não preciso nem dizer por esse nome, Voltaire, ele é um francês, e ele gostava muito do absolutismo inglês. Lembram que a gente falou sobre as revoltas, né, as revoluções inglesas? Então, o Voltaire vai defender isso, vai defender que seja um absolutismo parlamentar, né? Ele vai falar sobre isso. Ele se notabilizou também por combater a ignorância, a superstição, né? Quer dizer, tudo aquilo que está dentro daquele fanatismo religioso. Ele defendia a tolerância, ele defendia a racionalidade, ele defendia a Constituição, ou seja, um conjunto de leis que regesse o sistema, né? A escrita dos seus livros, ele tem as Cartas Inglesas e o Tratado sobre a Tolerância, que são os livros mais famosos de Voltaire. E os seus discípulos, então, também vão fazer muitas críticas à religiosidade. O Diderot, que foi um responsável pela organização da enciclopédia. O que a enciclopédia significou? Ela foi o conjunto de várias leituras de vários autores iluministas. Então, o Diderot é responsável por isso em 751 a 752, em reunir todas as produções científicas, né, dos filósofos e montar, né, um grande livro chamado Enciclopédia, onde essa obra, né, proibia, o governo na época proibiu a divulgação da obra, né, porque achava que ela fosse uma obra profana, né? E aí o D'Alembert ajudou o Diderot, então, com os colaboradores, a publicar essa obra. Um cara muito importante para a democracia foi um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, que vai viver aí até o século XVIII. Então, até o final do século XVIII, quase no século XIX, o Jean-Jacques Rousseau, ele defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse igualdade para todos. Gente, a gente pode até ter uma Constituição, né, que diz assim, no Brasil, né, todos são iguais perante a lei. Mas a gente sabe muito bem que não é na letra fria da lei. A lei não exprime o que acontece no país, né? A gente sabe muito bem quem é que tem direitos nesse país e quem não tem direitos nesse país. A gente sabe muito bem que existem diferenças de tratamento para as pessoas. Eu estava ouvindo um menino falar para mim, né, esses dias numa aula, eu dou aula no Dom Bosco, e eu estava falando sobre o que aconteceu com aquele rapaz lá, norte-americano, Floyd, né, que morreu nas mãos do soldado, do policial. E aí ele disse assim, professor, o senhor já foi parado, o senhor corre na rua? O senhor corria na rua quando fazia exercício, fazia corrida? Ele disse, eu sim, quando eu morava na Cidade Baixa, principalmente eu corria ali no gasômetro, eu gostava de correr ali, né, porque é uma área aberta. Por quê? Ele disse, não, porque o senhor nunca foi parado por estar correndo? Esse aluno é negro. E aí eu disse, o quê? O senhor nunca foi parado pela polícia porque está correndo? Eu não, por quê? Não, porque eu já fui. Então imagine o seguinte, a pessoa estava fazendo atividade física e foi parada porque estava correndo. Por quê? Porque ele é preto. Então, de acordo com o Rousseau, né, principalmente aí na sua obra máxima, né, que é Contrato Social, o contrato social, ou seja, a sociedade, todo mundo na sociedade tem que ser tratado da mesma maneira. Será que a gente tem isso aqui no Brasil? Vamos pegar o país, digamos assim, que oportuniza mais a democracia no mundo, né, teoricamente, os Estados Unidos. Será que eles têm, de fato, igualdade? Ah, não, senhor, mas lá é muito diferente. Lá eles têm dólares, têm iPhone. Será que não tem pobreza nos Estados Unidos? Será que não tem diferença social? Não tem diferença de tratamento com as pessoas? Então, isso é uma questão que a gente tem que levantar aqui. Então, ele foi um democrata convicto, né? Claro, isso aí ficou no campo das ideias para ele, né? Em enxergar o ser humano como uma raça só, a raça humana. Ele não tinha distinção de raça.
O Rousseau ainda uniu aos enciclopedistas, né? Analisou as razões pela desigualdade. Para ele, o ser humano naturalmente era bom. O que tornava o ser humano mal era a sociedade. Então, anotem do lado de Jean-Jacques Rousseau o seguinte: no contrato social, o ser humano é bom por natureza. Certo? Então, ele é bom, ele nasceu bom, e quem corrompe ele é a sociedade. Então, para ele, ele tem a ideia, né, do ser humano bom. Então, que a sociedade se corrompe por causa da escravidão, das tiranias e tudo mais. As suas ideias foram seguidas por Robespierre na Revolução Francesa, que a gente vai ver mais adiante um pouco, né? Porque o iluminismo ajudou a aflorar a revolução na França, né? A derrubar a monarquia francesa. Montesquieu, bom, esse cara tem tudo a ver com o Brasil hoje, ultimamente, né? Porque o Brasil está vivendo uma crise política. A gente tem lá o capitão, que está na presidência da República, né? Temos os presidentes do Senado e do Legislativo, né? Da Câmara de Deputados. Então, a gente tem o Legislativo bicameral, né? Nós temos o Senado e Câmara de Deputados. Se eu não me engano, é o Alcolumbre, que é do presidente do Senado, e o presidente dos deputados é o Maia, né? O Sérgio Maia, é isso, né? Rodrigo Maia. E o presidente da República, do Executivo, é o capitão. E o presidente do Judiciário, né, se eu não me engano, é o Teori Zavascki. Não me lembro agora quem é o presidente. Deixa eu ver aqui. Isso é importante passar para vocês. Não tem quem. Peraí, deixa eu botar aqui, presidente. Presidente do STF é o cara chamado. Vamos ver aqui. Dias Toffoli. Então, olha só. O Dias Toffoli é presidente do Judiciário. O Legislativo, então, são dois presidentes, né? É o do Senado e da Câmara, e o Executivo é o presidente que a gente conhece muito bem, que está super badalado. Esses três poderes no Brasil, eles têm que ser, de acordo com o Montesquieu, de acordo com a República Brasileira, eles têm que ter o mesmo poder. Nenhum está acima do outro. O Legislativo não pode mandar no Judiciário, o Judiciário não pode mandar no Executivo, o Executivo não pode mandar no Legislativo, porque todos têm que ser poderes iguais. Isso não está acontecendo no Brasil. Infelizmente, existe aí uma tentativa de imposição de poderes uns sobre os outros. Tá? Em 721, então, ele publicou as cartas persas, nas quais ele satirizava os costumes das instituições nos estados. E aí apresentava, então, né, na sua grande obra, O Espírito das Leis, justamente isso. Né? As instituições, elas têm que ter o quê? Elas têm que ter poderes iguais. Por isso, então, até hoje, a gente herda isso, né, do iluminismo. Né? A capacidade de garantir a liberdade da população é ter um poder executivo, legislativo e judiciário super estruturado, organizado dentro de um Estado constitucional. Tá aí o Montesquieu, né? O Espírito das Leis, e depois a gente vai para os filósofos iluministas de outras nações, né? Ingleses, escoceses, alemães. Vamos lá. Vamos para o David Hume. O David Hume, ele é um filósofo que vai falar sobre o livre-arbítrio, que as pessoas têm que ter liberdade para falar, e ele é um ceticista, ele é um cara que é um cético. O cético é uma pessoa que ele só acredita vendo, ele não acredita em nada, só acredita participando, vendo. Ele é na verdade, um ceticista conservador. Então, ele não gosta de muitas mudanças. Mas ele é um filósofo iluminista muito importante, porque é um historiador, né, que vai defender a capacidade de criação através da liberdade
da liberdade social da sociedade holandesa, escocesa, né? Adam Smith, nossa, Adam Smith, ele vai escrever um livro, anotem aí do lado, muito importante para a economia mundial, se chama A Riqueza das Nações. Então, ele é um filósofo inglês extremamente importante para o liberalismo, para o capitalismo. Ele é o fundador das ideias capitalistas, né? Ele vai dizer que o Estado ele é mínimo, ele tem que ser mínimo, ele não pode se intrometer tanto na vida das pessoas, né? Na vida da economia, que o Estado ele tem que deixar a economia livre, tem que deixar as corporações funcionarem. Porém, o Estado tem que cuidar da educação, tem que cuidar da saúde, que o Estado tem que cuidar de coisas básicas para a sobrevivência das pessoas. Mas, em termos econômicos, tem que deixar a economia livre, liberdade econômica. O Kant, Immanuel Kant, é um filósofo alemão, né, que desenvolveu o pensamento matemático, da metafísica, da epistemologia. Ele vai estudar o que nos estuda, né? Ele estuda a própria filosofia, né? Então, a sua área de pensamento é uma área muito, digamos assim, muito difícil, porque ele organiza o pensamento filosófico iluminista. Benjamin Constant, ele é um escritor filósofo francês, mas ele estudou na França, mas a origem dele é na Suíça. Ele defendeu a principal ideia, também a liberdade individual das pessoas. Então vejam que esses vários pensadores que eu estou apresentando para vocês vão compor a enciclopédia, que é esse livro que a gente já falou, que foi organizado pelo D'Alembert e por Diderot, em 55 e 780, com base em ideias filosóficas, iluministas, de intelectuais, ciências, né, políticas, né, de jornalistas, de cientistas, de biólogos. Então, todas essas ideias vão ser organizadas nesse livro e vão dar origem aos pensamentos liberal, por exemplo, pensamento da economia liberal. O que significa os economistas liberais? Eles pensam que o século XVIII, né, é o século mais importante para os liberais, porque é quando se desenvolve, né, dá o fim do mercantilismo e o início do capitalismo. Então, eles querem o fim da intervenção do Estado na vida dos indivíduos, na vida pública, que querem promover ao mercantilismo, então o fim do mercantilismo e o fim da intervenção do Estado na economia. Então, os economistas liberais, eles estão divididos em dois tipos de economistas, tá? Eles são os fisiocratas e o liberalismo mesmo. Então, a gente vai ver qual é a diferença de um e de outro. O pensamento iluminista se ocupava das questões econômicas que deram origem a essas duas correntes, né? Fisiocratas e liberais. Vamos aos fisiocratas. Os fisiocratas, a fisiocracia, eles acreditavam que as riquezas, ou seja, a atividade econômica mais importante era a atividade econômica natural, ou seja, era a partir da agricultura, a partir da mineração, a partir do extrativismo que se dava a riqueza de uma nação, certo? Então, o que era importante para um país forte? Era ter acesso à agricultura, era ter desenvolvimento na pecuária, era ter desenvolvimento na extração de minerais. Isso é a fisiocracia, tá? As atividades econômicas, que são as manufaturas, o comércio, a indústria, seriam uma consequência dessa riqueza. Então, se não houvesse essa riqueza, não haveria as manufaturas, tá? Então, vê se vocês entenderam. Olha só, os fisiocratas acreditavam que as atividades econômicas mais importantes eram vinculadas à terra, tá? Então, é extrativismo, é plantação, é agricultura, né? E por resultado disso, a gente teria, então, a formação de manufaturas, de indústria e depois de comércio. Então, se o país não tivesse desenvolvimento nessa área, da agricultura, da pecuária, extensiva, não daria certo.
Esse é o pensamento fisiocrata. Já os pensamentos liberais tinham uma divergência em relação aos fisiocratas. Olha só, eles consideravam, o pai é o Adam Smith, né, da teoria moderna, eles consideravam que somente o trabalho que gerava riqueza. Então, olha só, Adam Smith afirmava que o trabalho era verdadeiramente a fonte de riqueza. Se não houvesse trabalho, não haveria riqueza. Então, ele acreditava que certa interferência governamental na economia poderia acontecer, mas desde que fosse tolerável. A gente já falou ali, né? Desde que se fosse nada tão agressivo na economia. Por exemplo, incentivar a educação, proteger a saúde pública das pessoas, dar os direitos de ir e vir. Mas, olhem só, como filósofos, o Mill e o Thomas Malthus falavam que o seguinte, eram pensadores liberais. O Malthus é o mais famoso, a lei malthusiana. Ele ficou com, vocês estudam isso com a Limara. Com a Limara, é a Limara de vocês? Acho que é, né, a Limara? Porque ela vai trabalhar a questão em geografia, do crescimento geométrico e aritmético. Vamos tentar entender. O Malthus, por exemplo, ele ficou conhecido como pela teoria do crescimento da população. Ou seja, a população cresce de maneira muito rápida, é geométrica, né? E tende a superar a produção de alimentos. Então, em última análise, o Malthus defendia que teria que haver um controle da natalidade. Isso é extremamente racista. Isso é extremamente elitista. Então, olha só o que o Malthus defendia. Que as pessoas têm que ser tolhidas de ter filho porque não podem, porque não vai faltar comida na humanidade. Será que é isso que está faltando na humanidade mesmo? Comida? Nós somos um dos maiores produtores de comida do mundo, o Brasil. Nós somos um dos maiores produtores de soja, de carne do planeta Terra. Esses dias, o preço da carne moída no Brasil estava custando, sei lá, muito caro. Por quê? Porque o Brasil estava vendendo a sua carne para outros países. Então eu pergunto a vocês, será que falta carne? Não, não falta carne. O que falta, o que na verdade acontece aí, e o Malthus está defendendo, é uma ganância. Existe então o controle da produção da comida. É por isso que vai faltar comida. Né? Porque o que a gente produz de comida, todo mundo comeria tranquilamente. Mas existe um controle na produção da comida. Né? Vários restaurantes, né, produzem comida aí, e se não vendem essa comida, fazem o que com ela? Ou retransformam a comida, né? Se tu vai no restaurante e come bolinho de arroz, por exemplo, pode saber que aquele bolinho de arroz era do arroz da semana passada, né? Que estava guardado lá na cozinha. Então eles transformam a comida. Ou eles jogam fora. Eles não dão para os pobres. Então, isso é o que Malthus defendia. O Thomas Hill, né? O Mill aqui, o John Stuart Mill, ele vai dizer que a economia, economistas filósofos, ele defendia a limitação do crescimento populacional, criação de cooperativas para limitar o crescimento, entre outras medidas para minorar os efeitos das contradições do capitalismo. Então, nós vemos isso, né? Nós vemos na sociedade hoje em dia o quê? Uma exclusão social. Esses dias a gente teve no centro de Porto Alegre uma situação bem parecida com o que o John Stuart Mill está colocando aqui. Nós tínhamos um projeto, tivemos no ano passado um projeto da Prefeitura de Porto Alegre em tirar os moradores de rua de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre, debaixo do viaduto. Legal, mas onde é que foram colocadas essas pessoas? Onde é que foram? Sendo que, se tu caminhar no centro de Porto Alegre e olhar para cima, tu vai ver que tem muitos prédios que estão abandonados, que as pessoas não podem morar. Por que não fazem habitação popular ali? Por que as pessoas morarem naquele espaço ali? Por que elas estão no centro? Por que esses mendigos estão no centro? Porque eles não vão pedir lá no bairro Restinga. Não vão morar na rua na Restinga. Por quê? Porque o círculo econômico onde as coisas acontecem é no centro de uma cidade. Né? Então, por isso que elas estão no centro. Então, tem todo um cuidado, né, gente, com esses pensamentos aí
os pensamentos liberais. Na próxima aula, a gente vai discutir o despotismo esclarecido, né? E a gente vai ver o que significou o despotismo esclarecido e já vamos dar início, então, ao nosso próximo capítulo, provavelmente, né? A gente vai começar a trabalhar o nosso próximo capítulo. Eu deixei na Iônica para vocês atividades para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem, por favor. Eu deixei este texto aqui, que é um texto bem interessante, que está na página 24 e 25, né? Que é um texto sobre o feminismo, né? E é uma entrevista, na verdade, com a Eliane Dias. Ela é produtora musical, produtora artística e produtora executiva dos Racionais MC. Então, ela é negra, né? E ela é produtora de uma banda, basicamente, de homens, né? Então, eu queria que vocês lessem esse arquivo aí, esse artigo, perdão, né? E respondessem as questões lá que eu coloquei para vocês, né? Porque é muito interessante a gente ver que dentro de uma sociedade como a gente vive hoje, não existe só o racismo, não existe só a questão da cor da pele, né? Mas existe também a questão do gênero, né? Então, a gente sabe muito bem que as leis são para todos, né? E que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens e tal, mas a gente sabe também que as mulheres sofrem muito preconceito por serem mulheres, né? Enfim, por serem esse gênero que graças a ele eu estou aqui falando com vocês, né? Graças à minha mãe eu nasci. Então, por que ela é tão discriminada? E dentro de uma escala social, falando agora sobre essa questão do gênero da mulher e da questão da raça, dentro de uma escala social, a mulher, gente, ela é a última dessa escala, né? Porque além de mulher, ela é negra, né? Então, a mulher negra, ela ficaria ali numa situação bem inferior ainda, né? Então, é isso. Hoje a gente termina por aqui. Falei sobre alguns filósofos bem importantes, né? A questão do Estado, né? A questão da formação das ideias de liberdade social, liberdade de expressão. Falei sobre a constituição dos 3 poderes do Estado, né? Falei sobre a enciclopédia. E eu estou agora aberto para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou posicionamento, a gente está aí com menos de 1 minuto. Desculpa. Tá tudo bem aí? Então, eu agradeço vocês, agradeço a presença de vocês na aula de hoje, né, para a gente ter discutido. É sempre muito bom que vocês participem da aula, porque torna a aula mais dinâmica também. Então, vocês perguntando na aula, vocês vão deixar a aula melhor, certo? Então, eu agradeço muito as perguntas de vocês hoje, né, todos os questionamentos que fizeram. Muito obrigado por tudo. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se cuidem, né? Daqui a pouco vocês mesmos, eu aqui assisti alguns dias, entendeu? Então, a gente até pode pegar aqui, ó. E desculpa se eu atrapalhei alguma coisa, tá? Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Peguei no Google, ó.